Bom dia, Girls in Tech interessado por tecnologia. Estamos aqui com mais uma entrevista de uma Super Girl in Tech, a Marina Miranda. Bom dia, Marina. Obrigada. Bom dia, Estelle. Então, a Marina, eu conheci ela, eu ouvi falar dela quando eu estava morando em São Francisco. Eu estava buscando entender mais sobre o crowdsourcing e aí conversei com várias pessoas e todo mundo me falou: você mora no Brasil e nunca ouviu falar da Marina Miranda? Não pode ser. Ela é a referência em crowdsourcing. Aí eu falei, tá bom, então vou tentar falar com ela. Então hoje estamos super felizes de ter a referência do crowdsourcing no Brasil. Não, é sério mesmo. Então a Marina, ela é a diretora do Crowd Envisioning, que é uma consultora para empresas que querem entender o processo de crowdsourcing, né? E futuro. E futuro. A gente une os dois, né? Crowdsourcing e futuro, colaboração. Entendi. Então, futuro, colaboração, crowdsourcing. E também você é a fundadora de uma conferência anual que se chama Rethink Business, né? Exatamente. Que no ano passado conseguiu ter mais de 1.300 pessoas interessadas nesses assuntos. Exatamente. Nesses anos todos, a gente já passaram 1.300 pessoas e a gente já teve 70 palestrantes, né? 70? Nossa! E faz pouco tempo que existe essa conferência. Agora, esse ano, vai ser a 5ª conferência, né? Então, a gente já teve nomes como Don Topscott, ele foi escolhido como um dos 50 nomes da área de negócios do mundo. Tivemos também Miguel Nicoleles, que é neurocientista, tivemos Stefan Lindegard, que é uma das referências também nessa área de crowdsourcing no mundo. Então, o Jimmy Wiles da Wikipedia também já falou na conferência. Então, todo ano a gente traz keynote speakers, né, para serem os que acabam difundindo mais essa questão do crowdsourcing no mundo e também como que as empresas estão trabalhando com crowdsourcing, colaboração e futuro. Né? Acho que uma primeira pergunta básica que eu gostaria de fazer para você é de explicar essa noção de crowdsourcing. O que é? Então, essa questão do crowdsourcing. Então, são recursos da multidão para que você possa trazer ideias, projetos a estarem acontecendo. Então, você tem o crowdsourcing para financiar projetos. Aí ele chama crowdfunding, né? Então você tem no Brasil o equity crowdfunding, que é o financiamento de empresas, e você tem o crowdfunding, que é o financiamento de produtos e ideias. Você também tem quando o crowdsourcing ele traz dados, também você está tendo recursos da multidão, né? Você não sabe que você está fazendo parte da melhoria do Google, mas você está fazendo. Você faz busca no Google, eles trabalham com algoritmo, mas também trabalham com um ser humano. Então ele clicou, encontrou a página, vai buscando outras páginas nesse mesmo site e diz para o Google que que encontrou o que estava buscando, né? Então tudo isso vai melhorando a pesquisa. Você tem crowdsourcing de networking. Então, por exemplo, Facebook, como que você difunde uma ideia, como que Girls in Tech se espalham pelo mundo. Então, utiliza o network, um fala, outro fala, e as pessoas vão se unindo nessas comunidades virtuais, né? Então, você tem crowdsourcing de ideias, então as empresas fazem chamadas por ideias, startups e projetos que antes eram só executados dentro da empresa, agora elas têm a colaboração de pessoas fora da empresa, né? Então, quem trabalha bastante com isso e está bem à frente é a Lego, né? Então, a Lego é um caso de muito sucesso nessa área. Por quê? Porque ela trabalha usando o crowdsourcing network. Então, ela não investe em publicidade, né? Ela só investe nas comunidades, fortalecendo essas comunidades, e essas comunidades acabam divulgando e produzindo coisas fantásticas, né? Então, tem um artista plástico na Europa que faz uma rua com Lego, aí tem um outro que trabalha com robótica
E o poder do pensamento para mover uma cadeira de Lego, um poder da mente. Então, assim, sabe? Tipo, tem várias coisas muito interessantes. Se você colocar, tem coisas fantásticas sendo feitas. E isso acaba gerando mídia, isso fortalece a comunidade e as pessoas se sentem parte dessa empresa. Ao mesmo tempo, eles também usam o crowdsourcing para criar novos produtos. Então, eles têm uma parte lá onde você tem uma ideia para criar um Lego e aí você vai lá. Esse é o que você chama de Open Innovation? Ou... Exatamente. É isso? É porque fica muito assim, Open Innovation, crowdsourcing, tudo assim é quem batizou o filho, né? Então, fica essa questão também, né? Você tem... então, na Lego, vários projetos que surgiram da multidão. Então, você é fã de Lego, você vai lá, coloca um projeto e se você conseguir que as pessoas vão lá e votem na sua ideia, eles vão analisar e colocar o seu projeto para acontecer, né? Então, assim, Minecraft, conhece, né? Então, Minecraft é um vício das crianças, né? Então, o fundador do Minecraft colocou a ideia nessa plataforma da Lego e ela acabou virando um produto Lego, mas não foi pelos caminhos que geralmente grandes empresas fazem parceria, quer dizer, elas fazem uma reunião, sentam, resolvem, não. Ele foi lá e colocou através da plataforma, a multidão votou e aí você tem mais certeza que as pessoas realmente vão querer consumir o seu produto. E hoje o Kickstarter, ele é uma plataforma onde você acaba se transformando cool, né? Você coloca o seu produto lá e aí você consegue financiar o seu produto, então você ganha um status diferente, né? De você ter outros métodos de lançar o seu produto da forma tradicional. Não tem o mesmo sabor, né? Então, você tem garantias de que tem consumidor para o seu produto e você também cria uma aura de disruptivo, você cria uma aura de inovador estando nessas plataformas, como acontece aqui também no Brasil. Você também tem isso de uma maneira menor, porque ainda a gente está galgando alguns degraus na divulgação e na popularização de tudo isso, né? É isso que eu queria tentar perguntar para você, né? Porque muitas vezes a gente fica ouvindo de crowdsourcing, open innovation, e fica, até você falou de exemplos do Lego, do Google, do Facebook, e você acaba se perguntando, esse o crowdsourcing é alguma coisa para os gringos de lá fora ou também é uma realidade aqui no Brasil? Então, é uma realidade no Brasil, como eu disse, porque as pessoas acabam achando que o crowdsourcing é só uma forma de conseguir ideias. Então, elas acabam, digamos assim, cortando as outras possibilidades. Então, como eu disse, você tem vários tipos de crowdsourcing, né? E um deles são as ideias, mas aqui também a gente tem, por exemplo, a PepsiCo que fez criar o novo sabor da Ruffles. Foi um sucesso tão grande, porque eles estiveram também na conferência. E eles contaram sobre isso, que o sucesso foi tão grande que mudou internamente e possibilitou que outros projetos saíssem do papel por causa do sucesso disso. Né? Então você dava a ideia de sabor e você ganhava 50 mil reais e ganhava 6 meses que você ia ganhar royalties pelo produto. Agora, depois disso, eles foram fazer para startups, mas é porque houve uma mudança interna fazendo isso. Né? Então, aqui a gente tem o Tecnisa Ideias, você teve o do Fiat 1000, que já faz bastante tempo, a gente levou na primeira conferência em 2011. O pessoal da agência Clique e da Fiat foram falar sobre o projeto. Então, você tem diversas plataformas hoje que utilizam o crowdsourcing para que as coisas aconteçam. Então, você tem o 99 Design, o 99 Logo e
Poxa, será que agora eu estou confundindo o nome? Mas é de você conseguir colocar os designers para trabalhar para as pessoas. Então, você tem uma multidão de designers, profissionais, amadores. Você é uma empresa ou você é uma pessoa que quer ter um logo seu. Você vai lá e coloca um desafio. Olha, eu vou pagar tanto por esse logo. E aí as pessoas do mundo inteiro vão dar sugestões e você vai escolher por qual logo você vai pagar. Né? Então, isso possibilita que várias pessoas que não teriam acesso a uma agência para fazer um logo, possa ter o seu próprio logo, né? Isso também as grandes empresas estão fazendo, né? Então você tem diversas plataformas no mundo, como a Jovoto, tem plataformas francesas também, que uma Coca-Cola, uma Nestlé vai lá e coloca um desafio para mudar um produto, para fazer uma campanha, e é através da multidão que isso está acontecendo. Você acha que o crowdfunding é mais para grandes empresas ou também pode se aplicar para startups ou para empreendedores sozinhos? O crowdfunding? Então, o crowdsourcing. Não, o crowdsourcing. Não, o crowdsourcing, ele é usado muito pelos pequenos. Como eu disse, você pode conseguir o logo, você pode conseguir, tipo assim, você tem algumas plataformas aqui no Brasil onde você pode encontrar um profissional para resolver os seus problemas, né? Você tem plataformas onde você pode trabalhar dentro dessa plataforma. Então, você pode tanto contratar quanto trabalhar. Então, tem plataforma onde você encontra erros de software. Então, grandes empresas contratam e aí você vai lá e se candidata a também prestar serviço a isso. Então, o crowdsourcing, ele tem essa maleabilidade, né? A economia colaborativa, né? Que a gente está vendo que está crescendo muito. Grandes empresas e cada vez mais. Tipo, Uber, o Airbnb, você vê que eles têm esse apelo, por quê? Porque é uma forma de renda para as pessoas, né? E uma forma de facilidade de trocas culturais, né? Então, o crowdsourcing também está criando novos modelos de negócios, né? Para empresas, para startups. Que tipo de modelos de negócios você já viu que faz sentido, que teve sucesso? Usando o poder do crowd. Então, tem o crowdfunding, que pode ser um que se experienciou de ter sucesso, né? Que outros tipos de modelos? Sim. O crowdfunding está cada dia mais com sucesso no Brasil. Você tem o Catarse, você tem o Quicante, são plataformas que já estão bem estabelecidas, né? Você tem outras, por exemplo, no Rio de Janeiro, como a Benfeitoria, que tem um outro perfil. Mas cada vez mais as pessoas, de um modo geral, elas sabem mais sobre o crowdfunding do que crowdsourcing. Né? E o crowdfunding é uma parte do crowdsourcing. Exatamente, né? é uma parte, mas ela está mudando como as pessoas e as coisas estão acontecendo, né? Então, porque eu falo assim, que é a mesma forma, você antes fazia uma pesquisa e fala assim, olha, tem esse celular aqui, você quer pagar R$1.000 nele? Aí você fala, sim. Aí depois eu lanço o produto e você não compra. Porque não tem garantias, né? Qualquer pesquisa que você faz, ok, o cara está interessado, mas esse R$1.000 vai ser disputado pela casa que você quer comprar, vai ser disputado pela bolsa que você vai querer comprar e não por outros celulares, mas por várias outras coisas. Então o crowdfunding, ele possibilita realmente, se as pessoas estão interessadas em pagar e elas estão interessadas naquele produto, né? O quanto elas estão interessadas em pagar. Então, é diferente. Você cria um mercado, você faz uma pesquisa, você vai ganhando uma inteligência para a sua empresa e para o seu produto, né? É o que a população acaba sabendo mais sobre o crowdfunding, mas você também tem cada vez mais empresas fazendo crowdsourcing de desenvolvedores. Então, em vez de ter todos os desenvolvedores em casa, utilizam várias plataformas
que resolvem essas coisas. Tem na Argentina, tem nos Estados Unidos, Odesk, Enlace. São todas plataformas onde você contrata serviços por pedido, né? Então, também é algo que cada vez mais vem ganhando popularidade, né? Mas então, como que o crowdsourcing está mudando a economia dos países? Quais são os impactos, por exemplo, as oportunidades para os governos, oportunidades para as pessoas, né, de usar movimentos de crowd para fazer mudar as coisas? Porque, ingenuamente, as pessoas acham que quando uma coisa entra é para destruir outra. E a história vem provando que as coisas não acontecem isso, né? Então as pessoas falam assim, o crowdsourcing pode roubar empregos. Não é o que acontece, porque as empresas não vão conseguir fazer tudo, né? Não dá, humanamente realmente vem se comprovando que não dá para fazer tudo. Mas é uma forma das pessoas terem outras fontes de rendas. Então, elas têm os trabalhos delas e elas gostam de fazer design, então elas podem trabalhar com design, elas gostam de fazer outras coisas, elas podem trabalhar com outras coisas. Então, assim, fica aquele maniqueísmo, né? É bom, é mal. As coisas não são boas nem más, depende de como você vai estar usando, né? Então, por exemplo, se eu sou uma empreendedora, né, que eu tenho uma empresa, como que eu quero tentar entender como usar o poder do crowdsourcing na minha empresa? Você tem algumas dicas de como começar a pensar, a avaliar? Então, por exemplo, criar uma comunidade. Né? Hoje as empresas entendem que sim, ela tem uma comunidade, ela não tem uma sobrevivência. Né? Então você está desenvolvendo esse tipo de crowdsourcing, como travar esse conhecimento e trocas com essa multidão. Né? Então, hoje as startups acabam fazendo muito isso, essa criação de comunidade. Né? Em vez de investir em publicidade, você acaba investindo em comunidades. Né? Você pode usar as possibilidades do crowdsourcing para alavancar os seus negócios. Né? Então, você pode usar as empresas de design para fazer um logo, um site, desenvolvedor. Então, antes você precisava ter tudo contratado. Se você é uma pequena empresa, uma startup, você não consegue ter tudo em casa. Então, você tem que ir contratando conforme as suas necessidades, né? Então, tem uma nuvem também que você precisa. Então, você pode usar também esses recursos. E aí, para criar uma comunidade, por exemplo, eu tenho uma comunidade de 50 mil meninas. Eu quero... Como que eu vou precisar de... Porque é crowd, né? Então, é multidão. Como que eu vou conseguir me relacionar com essa multidão? Eu preciso de ferramentas. Então, você conhece algumas ferramentas que já existem que eu poderia usar para me relacionar com essa comunidade? Então, aí o que acontece? Você tem... É uma coisa assim, não é uma questão de tecnologia. É uma questão de people science, né? Então, como entender as pessoas, né? Então, a gente já trouxe o diretor de comunidades da Lego para vir aqui para o Brasil e a gente trabalha muito na nossa empresa com essa questão de comunidade. E o que a gente observa, que a gente diz na empresa você não vai se relacionar com todo mundo. Você tem aqueles embaixadores que fazem parte da comunidade e que eles movimentam grandes grupos. Né? Eles são influenciadores, então você tem que identificar essas pessoas, você tem que trazer elas para a conversa e como que vai ser esse diálogo. Né? Então cada grupo tem também as suas peculiaridades, então não tem uma fórmula pronta, você vai ter que ir desenvolvendo esse relacionamento. Né? E essa é uma das questões, várias empresas desenvolvem algumas soluções que são específicas para o seu caso. Então, o Mozilla tem uma ferramenta que identifica as atividades de alguns desenvolvedores e quando esses desenvolvedores não estão
rendendo o máximo. Então, eles acionam esses community managers para estar sabendo por que você parou, o que está acontecendo. Então, você vai identificando esses problemas, né? Esses picos. Então, a pessoa rendia muito e, de repente, sumiu. Então, você vai lá saber o que está acontecendo, né? É uma grande comunidade, que é a Wikipedia. Então, você vê que quando você tem uma comunidade, você tem diversos fatores que, se você não vai identificando no começo, você vai perdendo a sua comunidade, né? Então, por exemplo, na Wikipedia, os editores mais antigos, eles acabam fazendo pressão sobre os mais novos, que você vê que a curva dos mais novos, eles acabam não ficando tanto tempo como editores na Wikipedia, né? Por quê? Porque eles se sentem donos e aí eles não querem outras pessoas. Então, é uma das dificuldades também de gerenciar uma grande comunidade. Ok, e aí? Esses pequenos poderes paralelos que vão acontecendo, eles existem. E como que você identifica isso? Né? Não tem formas assim mecânicas, você tem que criar equipes que possam conversar com as pessoas. E esse é um dos processos que a Lego faz. Então, ela tem um grupo só para falar com a comunidade. Um grupo para identificar quem que são esses embaixadores, quem são essas pessoas que tem que chamar para conversar. Né? E, por exemplo, quando você usa o poder da multidão, né, que você tenta se replicar, por exemplo, em vários lugares, através das comunidades, não sempre você pode controlar o que eles fazem, né? E aí como que você gerencia, né, balanceia esse controle e ao mesmo tempo na liberdade, né? Porque é isso, daí que vem a inovação. Exatamente, não, com certeza. Claro que sempre acontece alguns problemas, né? Até a Lego passou por uma, porque ela colocou um bonequinho patrocinado por uma empresa que eles não achavam bacana e começou a haver uma movimentação na internet, eles tiveram que tirar o bonequinho. Né? Então, assim, você não é chefe de ninguém nesse caso, e essas pessoas estão fazendo por a motivação de um ideal, né? E se elas não acham o ideal, elas vão lá e vão mostrar para você que não é por aí, né? Então, é essa questão. Por isso que você tem que ter um community manager, não só um, mas como vários, né? Dependendo do tamanho da sua comunidade, você tem que ter esse contato direto com esses embaixadores para poder antecipar ou resolver as coisas de uma forma o mais rápida possível, né? Então, é engraçado, porque essa noção de community manager, quando eu criei a primeira startup, eu fui desenhada community manager, né, uns 6 anos atrás. Só que aí ninguém sabia bem o que era. Aí você procurava, nossa, o que é community manager? E você não tinha informação. De repente você achou uma pessoa, ele deve fazer isso e isso. Será que hoje tem uma definição melhor do que é um community manager? Hoje tem alguns sites que só tratam sobre esses assuntos, né? Tão importante que realmente esses personagens acabam, né, tendo. O que a gente acaba vendo muito é que nunca é o cara mais aparecido do mundo, certo? Ele é um cara mais discreto e, né, ele é reconhecido pela comunidade. Então, geralmente, ele sai de dentro do grupo para se tornar esse community manager, né? É muito difícil, o cara não fala nada sobre maquiagem, aí entra no grupo maquiadoras, elas não vão reconhecer. Então, não tem essa afinidade, né? Então, tem que ter muita sinceridade
nessa conversa, né, com o grupo. Com o grupo. Interessante. Acho que estamos chegando ao fim, mas antes de terminar, eu queria voltar a falar um pouco do Rethink Business. Eu queria saber um pouco mais, porque é um evento que vai acontecer no final do ano, acho que começo de novembro, né? Exato. Então, eu queria saber para quem é que você está fazendo essa conferência e quais são os assuntos que vamos descobrir lá. Então, o Rethink Business, ele é um evento voltado para grandes empresas, startups e agências, né? Ele é voltado para a gente, como disse o próprio nome, né? Vamos repensar os negócios daqui para frente. Ele traz questões de futuro, traz como a colaboração, a cocriação, crowdsourcing, vem sendo utilizado pelas empresas e como que daqui para frente vai ser utilizado. No ano passado a gente falou sobre o futuro do dinheiro, então a gente falou sobre o Bitcoin, a gente falou sobre as moedas virtuais, as várias, e a gente pretende também esse ano continuar esse tipo de assunto e como que as grandes empresas estão mais maduras nessa área de colaboração, crowdsourcing, e cada vez mais elas enxergam isso como parte da sobrevivência delas, né? Então, a gente também pretende trazer casos de grandes empresas num painel discutindo essas maturidades, né? E como que essa maturidade vai sendo adquirida dentro da empresa, sendo que você tem que mudar várias culturas dentro da empresa, né? Obrigada, Marina. Muito obrigada pelo tempo. Obrigada a você, Sally. Obrigada. Muito obrigada por assistir essa entrevista da Girls in Tech. Nos vemos logo com uma outra Girl in Tech super interessante. E bom dia.